Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as feridas da inferioridade, do abandono e da falibilidade. Essa palestra está baseada no livro de Pai João, Fala Preto Velho. É uma psicografia de Vanderlei de Oliveira. Então eu tirei trechos do livro e a gente vai fazer uma reflexão sobre esse tema tão importante, né, na atualidade, para muitas pessoas que buscam esse amparo, esse acolhimento, né, tanto nas casas espíritas como aqui na internet com as pessoas que fazem caridade. Logo na introdução, Pai João traz um assunto bem interessante quando ele diz: há na terra um clamor angustiado por proteção. É uma das necessidades humanas mais desejadas em todos os cantos do planeta. A sensação de desamparado ante tantas ameaças aproxima o ser humano das três principais feridas evolutivas: as feridas da inferioridade, do abandono e da falibilidade, que são cada vez mais expostas, criando uma sensação de desamparo. Então, veja bem, vamos fazer uma reflexão sobre esse tema inicial e vamos para mais uma reflexão, trazendo esclarecimentos sobre essa leitura. Os erros do passado são despertados através de nossas tendências. Temos que ter muito cuidado com esse despertar das tendências que todos nós temos. Todos nós trazemos de outras existências costumes, manias, comportamentos, né, atitudes. Tudo isso está inserido aqui nessas nossas tendências e nós não podemos vacilar. Por quê? Porque a gente pode ser surpreendido por uma tendência que muitas vezes viemos para domá-las. O que depende da moral de cada indivíduo, por vezes, passamos por testes chamados de provações ou expiações. Então, vamos lembrar daquelas pessoas que muitas vezes estão lá no hospital, passando por muito tempo, muitas vezes numa UTI, às vezes uma doença grave, uma doença que foi despertando aos poucos e muitas vezes está causando muita dor e muito sofrimento. Tudo isso está inserido nessas provas, nessas tendências, em tudo isso que veio despertar nessa nova e atual existência. Porém, nem sempre aceitamos aquilo que nos incomoda, principalmente no seio da família, onde somos convocados à tolerância, paciência e amor que une as famílias através de laços eternos. Então, veja bem, às vezes a gente não tem paciência em casa para ouvir um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, um avô, um tio, né? Às vezes, quando você está aí, muitas vezes com um problema recorrente, né? E as pessoas vão chamar sua atenção e você não gosta. Tudo isso acontece, tá? No seio da família, tá? Lugar de aprendizado, maior educandário, é no seio da família que tem esse maior educandário que a gente está aí aprendendo todos os dias, é com a família. As feridas que ainda não tiveram tempo para cicatrizar são reflexo da nossa atitude, de nossas atitudes e comportamentos, né? Então, essas feridas, muitas vezes, elas podem demorar anos, né? Às vezes séculos para cicatrizar. Por quê? Porque muitas vezes você já passou por várias existências, né? E em todas elas você aceitou aquela prova e não deu conta de fazer. Numa outra existência, você virá, né, com mais comprometimento com o seu processo reencarnatório terreno, tá? Ferida da inferioridade, a primeira. A ferida da inferioridade pode ser alimentada por experiências negativas na infância, como rejeição, abandono ou críticas constantes. Isso pode acontecer, meus irmãos, essa questão da rejeição, né? Ela é muito falada aí
exemplificada também na internet, né? Nos meios de comunicação, nos jornais, né? Nos telejornais. A gente vê tantas mães, tantas famílias que abandonam seus filhos, tantas pessoas com traumas, com problemas sérios. É isso aqui, a ferida da inferioridade, quando ela se manifesta, muitas vezes você tem tudo, você tem aquele amor das pessoas, mas você não sente, aquele vazio não consegue preencher. Essas experiências moldam a maneira como nos vemos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Então, ó, tem pessoas que também a todo momento se questionam por que meu pai é assim, por que minha mãe é assim, por que minha família é assim. Então, essas comparações, elas trazem para dentro de você aquele questionamento que muitas vezes nem é necessário que você venha mexer nessa ferida para despertar. A constante comparação com os outros também contribui para o aprofundamento desse sentimento de inadequação, levando à percepção distorcida de que nunca seremos bons o suficiente. Então, isso aqui cabe, né, uma reflexão sobre pais, mães e filhos. Nossa, eu tenho tudo, né, faço tudo pelo meu filho, mas ele sempre, né, me ignora e diz que eu nunca vou ser aquela mãe que ele desejava, nunca vou ser aquele familiar que ele desejava. Por quê? Porque você já traz de outras existências, né, resquícios daquela encarnação, de muitas vezes, né, antipatia com aquela pessoa que está ali do seu lado, pode ser com pai, com mãe, com filho, que vai se manifestando por meio das tendências, né? Essa ferida emocional pode se manifestar de diversas formas em nossas vidas, como dificuldade em se expressar, medo de falar, evitar desafios ou buscar constantemente a aprovação dos outros. Então, tem pessoas que dizem assim: nossa, eu tenho muito medo de falar em público, eu tenho medo de conversar com as pessoas, eu sou uma pessoa tímida, né? Mas muitas vezes é porque desde criança, com a convivência dela com a família, ela foi tolhida de muitas vezes abrir a boca, né? Então, tudo isso interfere nesse trabalho, interfere na sua desenvoltura, né? Interfere na sua empatia para com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, tudo isso, né, causado até mesmo pelo medo, né? Você tem medo de falhar novamente, você tem medo de muitas vezes insistir numa coisa e dar errado e você sofrer com as pessoas que eu não falei, que você não fosse, que você não enfrentasse, que isso não ia dar certo. Então, tudo isso faz parte desse medo que você carrega consigo, né? Medo de avançar, medo de construir algo novo, medo de arriscar, muitas vezes, um trabalho distante. Tudo isso interfere, tá? Todas essas atitudes refletem a falta de confiança no próprio potencial e na própria capacidade de superar desafios, né? A nossa maior dificuldade é na superação, né? Porque essa questão da superação, vamos dizer que você, hoje, Nancy, eu vou superar, né, o medo de sair de casa, o medo de dirigir, o medo de falar em público. Então, tudo isso tem uma noção daquilo que você está programando para a sua vida. Para curar essa ferida, é fundamental trabalhar a autoaceitação. Veja bem, desenvolver a autoconfiança e aprender a se amar incondicionalmente. Então, veja bem, como ele falou lá no começo, eu preciso fazer algo, né? Mas depois que eu fizer tal coisa, eu preciso da aprovação do outro. Se o outro não aprovar aquilo que eu desejo, o que vai acontecer? Eu não vou aceitar. Então, isso acontece muito com pessoas que que tem muitas manias, né? Que tem toque, né? Que é perfeccionista. Eu conheci uma pessoa falando nisso, vou lembrar aqui de uma história, né? Que eu convivi com uma pessoa, né? Assim, em um trabalho que eu fazia, junto com um trabalho voluntário que a gente fazia, e essa pessoa não gostava que a gente usava copo descartável. Não, copo descartável na minha casa não entra, tem que ser a minha louça bonita, organizada, uma mesa posta. Tudo bem, eu não tiro a sua vontade, o desejo, né, o seu costume, muitas vezes, de estar ali com a família. Mas nós estamos num grupo, e num grupo tem pessoas com N costumes.
E as pessoas, muitas vezes, tomavam água, deixava o copo em cima da mesa, não colocava no lixo e ela se estressava. Às vezes pegava um guardanapo, não colocava no lixeiro, colocava em cima da mesa. Então, tudo aquilo vai interferindo na sua evolução espiritual. Por quê? Porque você tem aquele toque, você tem aquela mania de limpeza, você quer ser aquela pessoa perfeita. E isso interfere muito, né, naquilo que você deseja que os outros vejam, né? Até mesmo o seu comportamento. Aceitar nossas imperfeições e entender que somos únicos e especiais é o primeiro passo para superar a sensação de inferioridade. Buscar ajuda terapêutica também pode ser fundamental nesse processo de cura, pois um psicólogo pode auxiliar na identificação das crenças limitantes e na construção de um novo mindset mais positivo e saudável. Trabalhar a autoestima e a autoimagem é essencial para superar a ferida da inferioridade e viver uma vida mais plena e feliz. Então, veja bem, neste primeiro vídeo, nós falamos sobre a ferida da inferioridade. No segundo vídeo, nós vamos falar da ferida do abandono. E no terceiro vídeo, nós vamos falar da ferida da falibilidade, para que o vídeo não fique tão longo, né? Então, vamos lembrar que aqui nós estamos estudando, né, sobre essa obra Fala Preto Velho, que é uma obra que eu recomendo aqui para todos vocês. Porque nossos costumes, nossas tendências, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, as nossas atitudes, tudo isso está inserido aqui. E você lendo com calma, com paciência, se você gostar dessa leitura, me avisa, né? Eu mando o PDF para vocês lerem, para vocês buscarem lá dentro de você a consertar essas dificuldades que todos nós temos, né? Nós viemos para esse mundo para nos melhorarmos. E ao retornar para o mundo espiritual, nós vamos nos preparar, vamos rever os nossos erros, vamos tentar consertar aquilo que não deu para fazer, aquelas provas, né? Muitas vezes uma expiação severa e que eu não aceitava, como ele fala aqui, a autoaceitação e o autoconhecimento. Então, eu vou ter tempo para me conhecer melhor, para saber quem eu sou, para me libertar das amarras passadas, daquele ranço que todos nós trazemos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar e até o nosso próximo encontro.